Pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre política, para variar, né? E o tema de hoje é interessante e também muito relevante. Qual é, Daniel? Me fala aí. É responder a seguinte pergunta, gente. Será que as urnas eletrônicas brasileiras são de fato uma referência internacional? Isso porque tem muita autoridade política do Poder Judiciário, principalmente da Justiça Eleitoral, que diz que as nossas urnas são uma referência internacional. Elas são invioláveis, não tem fraude nenhuma, então são totalmente seguras, além do que é um sistema de apuração rápida e moderno. Então, nesse vídeo a gente vai ver se isso realmente procede, tá? Então vamos lá. Mas antes a gente precisa fazer um breve histórico para vocês entenderem quando e onde nasceu a tal da urna eletrônica. Bom, as máquinas de votação começaram a ser usadas, gente, em experiência na Índia em 1990 e depois em 1991 na Holanda. Só em 1996 que começou no Brasil, onde passou a receber a denominação de urnas eletrônicas, tá? Mas aí, Daniel, você fala assim, pô, mas como é que a gente virou referência internacional se a gente não foi o pioneiro, foi a Índia, né? A gente só foi o terceiro a implantar o sistema de urnas eletrônicas. Não foi por causa disso, gente. Realmente vocês têm razão. Foi por outros motivos. Aliás, foi por dois motivos. Quais foram? Então, vamos lá. Foi no Brasil que pela primeira vez, no ano 2000, todos os eleitores votaram em urnas eletrônicas. Então, isso, na verdade, minha gente, foi um grande feito de um país. Qualquer país, né? Pô, um grande feito. Começou a fazer usou a urna eletrônica para todo o eleitorado. Mas isso se fosse feito no Uruguai, né, no Equador, na Suíça, né, em Portugal, por exemplo, um país pequeno, dimensão pequena, com eleitorado pequeno, não é uma coisa tão difícil de fazer, tá? Mas no Brasil, com eleitorado com dezenas de milhões de pessoas, tá? E um território de dimensão continental, com lugares inacessíveis, né? Vamos dizer assim, tem o Pantanal Mato Grossense, tem o Sertão Nordestino, com as suas dificuldades, mas tem a Amazônia, um território tão grande que boa parte da Europa cabe dentro dela, entendeu? Então, é um desafio muito grande. E um país que não é nenhum país desenvolvido, grandioso, conseguiu fazer isso, que foi o Brasil. Então, realmente foi reconhecido e se tornou referência internacional, tá? Da urna eletrônica. E o outro motivo também que foi muito importante, foi que alguns países aderiram à urna eletrônica por conta do Brasil, utilizando inclusive até a própria urna feita no Brasil, tá? Que foi o Equador, tá? E foi o Paraguai, tá? Esses dois aí com certeza fizeram, né? Mas aí o que aconteceu? A Venezuela, em 2004, adotou a tal de urna eletrônica com voto impresso, ou seja, uma urna eletrônica de segunda geração, mais avançada que a do Brasil, que a do Brasil era e é de primeira geração ainda, entendeu? Então, com isso, o Equador, que usava as urnas brasileiras até 2004, abandonou-as
entendeu? Ah, não vou querer mais isso, não. E passou a usar as urnas de segunda geração da Venezuela, que inclusive também eram usadas pela Rússia, hein? Ou seja, a Rússia não cria não adotava as urnas de primeira geração, que eram as do Brasil. E em 2014, o Equador passou a usar também as urnas de terceira geração, numa eleição provincial, tipo do estados dele, lá, chamado província, que é um modelo da Argentina, quer dizer, a Argentina já está na terceira geração de urnas eletrônicas, enquanto o Brasil está ainda na primeira geração. Então vale frisar isso. E no Paraguai, o que aconteceu? O Paraguai também utilizava as urnas eletrônicas do Brasil, as próprias urnas, tá? Então o Paraguai fez as experiências, né, com urnas eletrônicas entre 2003 e 2006. Mas em 2008 o seu uso foi proibido por falta de confiança no equipamento pelos partidos de oposição. Quer mais humilhação que isso? Impossível, né? O Paraguai proibiu as urnas eletrônicas brasileiras por falta de confiabilidade nelas. Nem vou me estender muito. Só isso aí eu acho que já é o suficiente para as pessoas pôr em xeque tudo em relação à urna eletrônica brasileira. Aí o que acontece? O sistema utilizado no Brasil se tornou referência internacional, com representantes de outros países conhecendo o Tribunal Superior Eleitoral para aproveitar parte da experiência. A cooperação já emprestou urnas desenvolvidas pelo TSE para alguns países. Claro, não é o TSE, né? O TSE, ele só administra ali, mas quem faz isso são empresas, né? Evidentemente. Quais são os países que ele passou essas urnas eletrônicas para poder testá-las? República Dominicana, Costa Rica, Equador, Argentina, Guiné-Bissau, Haiti, México, tá? Que utilizaram em projetos piloto, ou seja, para testar, tá? Para fazer um teste em um lugar ali, acolá, para ver se funciona ou não, tá? Então, e o Paraguai empregou essas urnas eletrônicas do Brasil em suas eleições em 2001, 2003, 2004 e 2006. Tá ok? Então, isso é importante. E para fechar essa questãozinha aí, foi o seguinte: nas eleições municipais de 2016, que foram as últimas eleições municipais que houve no Brasil, mais de 30 nações acompanharam o pleito para conhecer o sistema brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro. Entre essas nações estão Angola, Bolívia, Botsuana, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, França, Guiné, Guiné-Bissau, Jamaica, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Rússia. Nossa, olha quantos países importantes tem aí. Foram acompanhar, são 30 nações. Acompanharam para ver nosso sistema eleitoral usando a urna eletrônica de primeira geração, vale dizer. Então, gente, para concluir, para não ficar muito extenso esse vídeo, nós fomos referência internacional, não somos mais, diga-se de passagem, é uma falácia isso, tá? Nós fomos porque nós fomos o primeiro que implantamos a votação em urna eletrônica em todo o país, só que nosso país é uma população, uma das 10 maiores populações do mundo e um dos 5 maiores países maiores do mundo em dimensão territorial. Então isso é algo relevante. Então ele se tornou realmente uma referência internacional, com aquele tipo de urna e tudo. A gente foi um dos pioneiros,
que até então não existia urna eletrônica de segunda geração, era apenas de primeira geração. Então a gente foi um país ousado. Então realmente a gente se tornou a referência internacional por conta disso. E o segundo momento é que vários países vieram conhecer a nossa urna eletrônica, como a gente votava e tudo mais, e alguns adotaram e adquiriram a nossa própria urna eletrônica. A gente foi exportador de urna eletrônica naquele primeiro momento. Porém, aí que está o detalhe, porém, a urna eletrônica evoluiu, começou a haver a segunda geração e a terceira geração. O que é a segunda e terceira geração? Que tem comprovante para poder auditar, porque a nossa urna eletrônica, ou seja, a urna eletrônica de primeira geração, não tem como conferir se a pessoa que deu o voto realmente foi para aquela pessoa que ele quis dar o seu voto. Não tem como. Deu ali, você acabou, tem que confiar. Entendeu? Virou religião, virou crença. Não tem como saber se foi ou não. Não tem nenhum comprovante. Tá ok? Então, aí todos os países começaram a migrar para um outro sistema que foi criado, que é a urna eletrônica de segunda geração, que é com voto impresso, a terceira geração, que tem scanner, tem outros sistemas que eu vou explicar em outro vídeo, entendeu? Então, é diferente. Então, tem comprovação. A nossa é simplesmente um sistema que você faz de forma fechada e cega. Bateu ali, acabou. Tem que confiar que foi o seu voto foi justamente para aquele que você achou que foi. Entendeu? Pode ter ido, pode não ter ido. Não tem como auditar, não tem como conferir. É esse o X da questão. Então, no primeiro momento, virou referência. Mas aí isso foi no passado. Foi lá em 2000. Nós estamos em 2020. Então, 20 anos se passaram. E, nesse meio tempo, a partir de 2004, né, vários países que vinham aqui para adotar nosso sistema de urnas eletrônicas e tudo mais, até 2016, nenhum deles adotou nossa urna eletrônica. Olharam, acharam, como é que é? O que eles têm feito diferente? E aí ficaram olhando, vendo lá e ninguém adotou. Entendeu? Aliás, o pessoal refutou, ninguém adota as nossas urnas eletrônicas. Tá? Então, na verdade, não é mais referência internacional de nada, não. Tá? Aliás, vamos dizer todos, né? Porque pode ser que tenha algum país aqui que esteja adotando que eu não desconheça, mas acredito que nenhum país adote a urna eletrônica do Brasil. Tá? Porque ela não é mais referência de nada. Ela foi no começo, foi sim, tá? Por conta de ter implantado as urnas eletrônicas em todo o território nacional, sendo o Brasil um país de dimensões continentais e uma população gigantesca, um dos maiores do mundo. Então isso é realmente relevante. E o outro lado é que vários países adotaram o mesmo sistema do Brasil, vieram estudar, vieram acompanhar o sistema eleitoral do Brasil, e muitos países levaram as urnas brasileiras para os seus países para usá-las, né, nas suas votações. Porém, isso deixou de ser eu acho que já uma década. Eles não usam mais. Nem nossas urnas e nem nós somos mais referência de nada. Tá? Então, virou uma lenda essa história, em que nossas autoridades do Poder Judiciário, principalmente, ficam repetindo, mas não é nada daquilo. Então, elas pararam no passado, ficam repetindo aquilo no passado, entendeu? Mas não é mais isso, porque o pessoal viu que nosso sistema de urnas eletrônicas
é totalmente equivocado, é uma coisa bem primária, tanto que nosso sistema de urnas é de primeira geração. A maioria dos países já estão na terceira geração. Terceira geração. Mas basta estar na segunda geração que está bem à frente da gente. Tá? Que é um sistema com voto impresso. Que o nosso próprio poder judiciário refuta por não entender, né? Eles estão realmente sem entender como é que funciona isso. Tem que ser bem explicadinho, tem que ser desenhado para eles entenderem como é que funciona esse tal de urna eletrônica com voto impresso, senão eles não vão entender, tá? Então é exatamente isso, ok? Muito obrigado e até a próxima.